que Ele fale de maneira profunda ao nosso coração, à nossa alma. Querido Deus Pai, mais um dia se passou, mais batalhas, lutas, e fomos vencedores em todas elas, porque Tu nos ajudaste, Tu nos fortaleceste, e agora à noite estamos na Tua casa, para aqui Te agradecer. Já oramos, já cantamos, e agora vamos para a ministração da Tua palavra. Deus, tira de nós toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade, toda a falta de compreensão dessa palavra, que é muito útil e importante para a nossa vida. Pai bendito, nos prepara agora. Ó Deus, tira do nosso coração a dureza e que Ele possa, Senhor, receber com alegria a Tua palavra. E o Teu servo que vai ministrar nesta noite, continua dando a Ele, meu Senhor, a revelação que vem de Ti e de maneira profunda, na sua altura, na sua largura, ó Deus, para que com clareza Ele transmita a todos nós e possamos compreender a Tua vontade, Senhor, de maneira mais plena. Pai bendito, assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Peço aos irmãos que fiquem aí com as suas Bíblias abertas, por gentileza, Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos quase concluindo este livro. Vamos tratar hoje do capítulo 5, versículos 22, até o capítulo 6, versículo de número 9. E o tema do estudo de hoje é a graça que transforma os relacionamentos. Nós vamos ver aqui ao longo deste trecho da palavra do Senhor, como temos falado nas últimas terças-feiras, a partir do capítulo 3 em diante, Paulo começa a enfatizar uma necessidade da vida cristã se refletir na sua atitude prática do dia a dia. E aqui Paulo envolve aqui três níveis de relacionamentos gerais que todos nós certamente estaremos envolvidos e inseridos em algum desses ambientes. Nem todos são casados, mas alguns, boa parte é casado, então tem um relacionamento conjugal. Mas por outro lado, se nem todos são casados, necessariamente todos são filhos. São relacionamento que aqui Paulo vai falar do relacionamento entre pais e filhos. Se todos são filhos, alguns são pais, nem todos nós somos pais, mas também Paulo fala sobre o relacionamento pais e filhos e como os pais precisam se comportar e como os filhos também nesse nível de relacionamento precisa se comportar. E também o último nível, o círculo de relacionamento que Paulo vai falar são os relacionamentos profissionais. De alguma maneira, também boa parte de nós nos envolvemos ou como servos, ou como empregados, ou como empregadores, ou como prestadores de serviço. De alguma maneira, nós temos um relacionamento trabalhista, profissional, e que nós também precisamos extrair da palavra do Senhor o que a palavra de Deus pode nos ensinar. E neste estudo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre esses temas, porque nós vamos ver que no nosso dia a dia, nas nossas vidas, o ser humano foi chamado para ser um bicho sociável, né? Nós fomos chamados para ser um animal, nós somos seres biológicos, assim como os animais, também somos animais, porém racionais, né? Como a biologia nos diz, mas nós temos uma necessidade de termos relacionamento, de vivermos em sociedade. O ser humano não consegue se desenvolver bem isolado. Inclusive, na época da Idade Média, para tentar fugir dos pecados e tudo mais, criou-se aquela figura do mosteiro, em que as pessoas, os monges, os padres, as pessoas ditas santas, se recolhiam e se isolavam para não pecarem, para fugir do pecado, como se o isolamento social que nós experimentamos no ano de 2020, como se isso fosse suficiente para que nós não viéssemos a pecar. Mas
estejamos nós juntos ou estejamos nós isolados num monte, num mosteiro, não foi assim que Deus planejou a criação do homem, não foi assim que Deus nos idealizou. Afinal de contas, Ele mesmo disse: não é bom que o homem fique só. Vamos fazer para ele uma ajudadora, vamos levantar, vamos fazer alguém semelhante a ele para que ele viva em comunhão, em sociedade, né, em grupos. A congregação, a igreja, irmãos, também, ela está inserida nesta visão de Deus, de que nós precisamos viver uns com os outros. E é nesta visão, nesta compreensão, Paulo então decide e aborda com essa igreja de Éfeso esses 3 níveis de relacionamentos que, como eu falei, certamente nós estaremos em pelo menos 1 ou 2 deles envolvidos, porque, como falei, nem todos são casados, mas todos que estão aqui nesta terra são filhos, né? Ninguém aqui brotou de fotossíntese, ou alguém foi gerado, como diz aí o ditado, foi gerado de chocadeira. Ninguém, né? Todos nós nascemos, todos nós somos filhos. Então, nós vamos precisar aprender com a palavra do Senhor nesta noite sobre esta importante revelação de Paulo e ensino de Paulo sobre como nós devemos nos relacionar entre irmãos, na vida familiar, na vida conjugal, na vida profissional e até começando de trás para frente, em relação à vida profissional. A partir de um certo período da história do cristianismo, criou-se uma figura chamada de que o crente tem uma vida secular e o crente tem uma vida religiosa. Isso mais ou menos ali na Idade Média. Não, começou a se diferenciar a vida do cristão entre uma vida secular, em que ele, no seu trabalho, no seu dia a dia, ele se comporta, vive, faz o que faz, sem muito levar em consideração esse seu dia a dia secular, como sendo algo importante para a vida cristã. Resumindo a vida cristã apenas num convívio congregacional, de culto, de igreja. Então, a um determinado momento da história do cristianismo, se pensou e se enraizou em muitas pessoas que não, para eu ser crente, eu tenho que ter um procedimento religioso adequado, eu tenho que estar nos cultos, e isso muito como consequência da própria teologia da Igreja Católica, que distanciava a vida cotidiana da vida do serviço a Deus e da vida religiosa. A religiosidade era no culto de domingo, ou melhor, na missa de domingo, em que ninguém entendia nada, ninguém sabia o que o padre estava falando, porque ele falava em latim, ninguém conhecia o que ele estava falando, mas estava todo mundo lá falando apenas o amém. Quem foi já da Igreja Católica sabe, né? E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e todo mundo diz... bora, irmãos, você me ajuda aí, repita. E o padre fala mais uma coisa da missa e ele diz, e todos nós dizemos, E assim tinha uma vida religiosa que não refletia nada, o que se fazia no culto, o que se fazia na igreja, nada tinha conexão com o dia a dia da vida cotidiana, do trabalho, do pedreiro, do carpinteiro. O que é que esse culto em latim influenciava no dia a dia do pedreiro? Nada, ele não entendia nada, não sabia de nada. Muitos não sabiam nem ler, eram analfabetos. A partir do protestantismo, a partir de Martinho Lutero, que traduz a Bíblia para o idioma coloquial, primeiro para o alemão, depois isso foi sendo replicado e traduzido em vários idiomas. Gutenberg foi aquele que inventou a imprensa e foi o responsável por xerocopiar, essa expressão é antiga, né? Xerocopiar a Bíblia e disseminar em toda a Europa. A partir daí é que as pessoas começaram a fazer conexão da palavra de Deus, da vida religiosa, tornando-a vir para a vida prática. Só que essa vida prática cristã, a fé vivida no cotidiano do dia a dia,
já era o que Paulo pretendia aqui, mas isso foi perdido na história do cristianismo, com muitas coisas, e ainda existem resquícios no nosso dia a dia de querer distinguir e separar. Não, a minha vida secular é uma coisa e a minha vida com Deus é outra. Como se nós pudéssemos separar o que a gente é diante de Deus na igreja e o que a gente é diante de Deus no mundo, né, no dia a dia. Então, se nós pensarmos e tivermos esse pensamento, temos que aniquilar o que Jesus falou a respeito da luz. A luz deve ser colocada no mais alto do velador para brilhar e resplandecer. Se eu sou luz apenas no ambiente religioso e não no ambiente dito como secular, para que eu tenho luz? Então é nesse aspecto que Paulo precisa ensinar a esses crentes de Éfeso, que em todos os ambientes da vida do crente, em todos os níveis de relacionamento do crente, precisam ser refletidos a glória de Deus, precisam ser externalizados os princípios do reino de Deus. E ele começa a fazer isso a partir do casamento, que é, digamos assim, o nível de relacionamento mais íntimo entre um homem e uma mulher, e ele vai expandindo para um nível mais, se nós pensarmos como um círculo, os relacionamentos que nós desenvolvemos como um círculo, o casamento é o centro da maior intimidade que existe entre dois seres humanos, e claro, homem e mulher. Não existe casamento entre dois homens ou duas mulheres, existe sem vergonhice, mas o que Paulo está querendo trazer à nossa consciência é que a partir do centro do relacionamento conjugal, desde esse nível, desde esse ponto, tudo precisa ser feito para glorificar a Deus, como se para Deus fizéssemos e para brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. E em cada uma dessas esferas de relacionamento, eu, por exemplo, que sou casado, eu tenho que me ater e me atentar para como eu exerço o meu papel de marido, porque tenho um casamento, como eu exerço o meu papel de pai, porque sou pai, e como eu exerço o meu papel profissional, porque sou empregado, trabalho, sou um servidor. Então, a maioria de nós está envolvida nos três níveis, e você precisa saber, será que você está desempenhando o seu papel, de acordo com a palavra, em todos os níveis de relacionamento que você exerce? Se você parar para pensar, você pode dizer assim, não, eu sou um bom profissional, mas você é um bom pai? Eu sou um bom pai e sou um bom profissional, mas você é um bom marido? Conforme os padrões de Deus? Se você for suprassumo, você é bom pai, bom marido, bom profissional, mas você é um bom filho? Então veja que em todas essas perguntas, nós temos que refletir como estamos desempenhando nossas funções em cada um desses níveis, cada um desses relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. E para começar, irmãos, nós vamos falar justamente do primeiro círculo, primeiro ambiente de relacionamento, que é o relacionamento conjugal, que é a partir deste relacionamento, a partir deste nível de relacionamento é que tudo começou. Afinal de contas, o primeiro casal, o primeiro nível de relacionamento que houve entre humanos foi justamente em um casamento, em que o próprio Deus fez o casamento entre Adão e Eva, e eles ali firmaram um compromisso e firmaram, então, o nível de relacionamento, e Adão, então, faz aquela célebre declaração, finalmente achei alguém semelhante a mim, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E ali eles, então, achei alguém semelhante a mim que não estava presente no jardim. E esse relacionamento, irmãos, essa instituição do casamento, a instituição do casamento na terra, ela é tão sagrada, estabelecida por Deus, que nós precisamos refletir e analisar, para que nós não venhamos digamos assim, a violar a santidade daquilo que o próprio Deus instituiu. Desde o Éden, o casamento já foi atacado desde o jardim do Éden, meus irmãos. Desde o jardim do Éden já foi atacado pela serpente, quando lança ali dúvida
lança ali a sementinha da maldade e faz com que a harmonia, aquele ambiente que era um ambiente seguro, que era um ambiente estabelecido por Deus, um relacionamento puro, santo, de amor, em que a essência divina estava presente, desde o jardim, desde o início da criação, tem sido atacado. Não é diferente hoje, não é diferente ao longo de toda a história da humanidade. E dentro do contexto da palavra que foi escrita, dentro do contexto de Efésios aqui, que Paulo escreve, ele está escrevendo num cenário em que ele está na cultura romana, que tem a influência da cultura grega, cuja visão dessas duas culturas em relação ao casamento era completamente distorcido e separado, completamente o oposto do que a palavra de Deus estabelece a respeito do casamento. Os princípios que, principalmente coisas ruins, que estavam muito presentes nesta época em que Paulo escreve essas recomendações, são o autoritarismo e o hedonismo que estava presente. E a gente precisa compreender o que seja autoritarismo e o que seria esse hedonismo presente naquele ambiente, naquele contexto cultural que Paulo procura escrever. Nessa época, irmãos, nós temos que entender que no contexto judaico, a questão do autoritarismo, quero falar primeiro do autoritarismo, aquele valor, é aquela atitude de pessoas, e aqui não se pode considerar autoritarismo tão somente a figura do pai, porque o autoritarismo pode ser expresso também na figura da mulher, e nós temos um exemplo bíblico dessa questão, em que quem manda é a mulher e não é o homem. Qual é um exemplo clássico da Bíblia, de quem mandava em casa não era o homem, era a mulher? Jezabel, e tem o espírito de Jezabel, a mulher é que manda, e Acabe era apenas aquele que cumpria as ordens de Jezabel. Jezabel era tão autoritária, que até o profeta Elias, depois de ter feito o que fez lá no monte, esqueci o nome do monte agora, lá, o Monte Carmelo, em que ele mata os profetas de Baal, depois, logo em seguida, ele faz descer fogo do céu, e ela tinha tanta autoritarismo, não é autoridade, ela era tão autoritária, que ela dá uma palavra, e Elias sai morrendo de medo, e ela diz para ele: do jeito que tu fizeste com os sacerdotes, se eu não fizer isso contigo, eu não sou rainha. Em outras palavras, é isso que ela diz. Elias fica com medo, corre para a caverna e fica lá deprimido, escondido de Jezabel. Então, o autoritarismo é o governo por meio da força, a liderança por meio da intimidação, a condução do casamento por meio da imposição, e não por meio da harmonia, não por meio da liderança saudável. E isso, na época, era muito presente, irmãos, porque o judaísmo tinha, inclusive Jesus combateu isso no Sermão do Monte, porque Moisés estabelece a questão do divórcio. E por qualquer motivo, e quase nada, os homens se divorciavam das suas mulheres no povo de Israel. Se a mulher colocasse um pouco mais de sal na comida, era motivo de ele dispensar aquela mulher e se separar da mulher. Se a mulher, num determinado dia, não passasse as túnicas dele direitinho, era motivo para o homem se separar da mulher. Isso no meio do povo de Israel. Então, a figura feminina era muito desprezada a partir do povo de Israel. E se nós olharmos para as culturas da época, se nós olharmos para o povo romano, para a cultura grega, era pior ainda. Os gregos viam nas mulheres tanta inferioridade, que as mulheres eram inclusive colocadas como objetos dos cultos idólatras aos seus deuses. O culto à deusa chamada Hera, que, segundo a cultura grega, a deusa Hera é a deusa do amor. O culto celebrado para Hera
era um culto regado de orgias sexuais públicas e notórias diante dos altares da deusa, porque existia a figura das prostitutas cultuais, eram as mulheres que se disponibilizavam para serem as prostitutas do amor, do culto à deusa Hera. Para os romanos também da mesma maneira, os romanos tinham na verdade uma cultura ainda pior. Eles também tinham essa cultura do divórcio muito presente. Eles também não viam as mulheres apenas como um objeto para procriação, era só para gerar filhos, mas os prazeres sexuais dos romanos eram os prazeres homossexuais. A mulher era só para ter filho, então era só para servir de barriga de aluguel. Tinha filho, desprezava e também não tinha nada com isso. Isso é o autoritarismo que era muito presente. E também o hedonismo, que significa o prazer egoísta. Pessoa que busca somente satisfazer as suas vontades. As pessoas que buscam satisfazer tão somente os prazeres individuais e próprios, sem se preocupar com a satisfação das necessidades, dos prazeres do cônjuge. Esse é o cenário que está presente, esse é o contexto dos relacionamentos conjugais que estavam presentes nesta época em que Paulo decide escrever aos seus discípulos, às suas ovelhas, ao seu rebanho. Não podemos nos esquecer que Paulo foi o pastor dessa igreja, então ele está escrevendo porque ele conhece a realidade da cidade de Éfeso, e ele então escreve para que o casamento seja preservado. E dentro dessa preservação ele estabelece o papel das mulheres e o papel dos maridos, como que cada um precisa se comportar dentro do casamento. E aí ele abre o versículo, que é o versículo inicial do nosso estudo de hoje, é o versículo 22. Ele começa estabelecendo qual é o papel da mulher. Lembre desse contexto, as mulheres que eram completamente abandonadas, completamente desprezadas, inferiores. E aí Paulo vem e diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Se nós compreendermos essa palavra sujeição como algo inferior, nós estaremos compreendendo de forma errada o que Paulo está ensinando. Se o contexto histórico da cultura da época era colocar as mulheres para baixo, será que Paulo estava querendo reforçar este estereótipo, esta visão de que a mulher realmente tem que ser subjugada, a mulher realmente é inferior ao homem, a mulher é de uma classe humana, uma raça menor, de menor importância? Certamente que não é isso que Paulo está falando aqui. E nos dias de hoje, as pessoas, principalmente esses ativistas, querem colocar fazer da palavra de Deus e fazer da Bíblia colocar na Bíblia aquilo que a Bíblia não está dizendo. As feministas, as mulheres empoderadas, as mulheres superpoderosas do dia de hoje, eu vou lá me submeter ao meu marido, e isso entra na igreja, irmãos, porque falta a compreensão do que seja submissão. E aí, diante dessa palavra, nós precisamos falar e compreender o que Paulo está dizendo. Será que Paulo está dizendo que as mulheres precisam ter uma subserviência irrestrita diante dos seus maridos? Será que elas são como propriedades dos homens, em que os homens dizem: faça isso, vá até ali, não faça isso, não fala aquilo? Será que é isso que ele está querendo dizer? Vamos entender que, na verdade, de maneira nenhuma, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele não quer colocar as mulheres sob esse julgo da subserviência, da escravidão, porque, ao que parece, se nós lermos apenas submissão, sob o significado da palavra em português, o que é alguém submisso, irmãos? O que isso vem à sua cabeça? Quando eu digo
eu vou te subjugar, você é submisso a mim. O que eu estou dizendo? Qual é a primeira compreensão que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Subordinação, né? Alguém que está inferior, alguém que não tem autonomia para falar nada, alguém que não apita nada, tem que só sim senhor, não senhor, não senhor. Mas não é esse o significado da palavra submissão, a original que Paulo está querendo dizer no grego. Essa palavra definitivamente quer dizer ao contrário. Paulo pretende aqui, na verdade, elevar a posição da mulher, tirar ela dessa posição de inferioridade, não estou conseguindo conjugar o verbo, de escravidão, essa posição de subjugada, essa posição de escravizada, a posição de objeto que estava imperando tanto em Israel quanto na cultura greco-romana. Essa palavra, na verdade, que Paulo usa, ele está querendo colocar a mulher como alguém que coopera, como alguém que apoia, como alguém que honra, como alguém que está junto na missão. Agora entenda a palavra submissão. Sob a mesma missão do marido. Essa deveria ser a compreensão de submissão que Paulo está querendo dizer na palavra. Ele está querendo dizer que a mulher foi criada da onde? A partir de qual parte do corpo do homem? Foi do pé? Certamente que não, porque se fosse do pé, o homem disse, do meu pé você saiu, então debaixo do meu pé você estará. Não foi da cabeça, porque certamente a mulher diria, fui tirado da tua cabeça, então agora eu sou maior do que você. Mas a mulher foi tirada da costela, que é do lado do homem, para mostrar que ela é tão igual quanto o homem, e como ela foi retirada da lateral do homem, ela está posta na mesma missão do homem, sob a mesma missão que o homem recebeu de Deus. E qual foi a missão que Adão recebeu de Deus? Glorificar a Deus na terra, ser luz de Deus para a terra, governar sobre a terra. E a mulher, então, quando Paulo diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O que ele está querendo dizer? Mulheres, abracem a missão dos vossos maridos e façam dela a sua missão também. Veja que é diferente de colocar a mulher como um objeto, como apenas um alvo de procriação, como apenas alguém que está inferior e que não pode falar nada. Paulo está trazendo a mulher e elevando a dignidade da mulher para a posição de onde ela nunca deveria ter saído, que é alguém que é idônea, ajudadora do homem para cumprir a missão que o homem recebeu. Até as mulheres, até tem um ditado, né? O homem é o rascunho e as mulheres são as obras-primas. O homem foi criado primeiro, Deus achou, acho que eu vou melhorar esse negócio, e criou a mulher para ajudar o homem no cumprimento da missão que foi recebida por Deus. A missão do marido é glorificar a Deus, portanto, se a mulher é submissa, qual é a missão da mulher? Honrar e ajudar o seu marido a glorificar a Deus também. Sendo ela também alguém que honra ao Senhor, que honra ao seu marido. Irmãos, isso aqui, essa mensagem que Paulo ensina, é algo completamente contra a cultura da época, é uma bomba extremamente poderosa para arruinar com o costume daquela época. Se a gente pensar hoje em dia, já causa uma bomba. Porque hoje em dia, qual é o problema? Não é nem tanto os homens quererem ser tão autoritários. Hoje o problema é o contrário, é que a mulher não quer ser submissa, ela quer ter a missão dela. A mulher quer ter a sua própria missão, a mulher quer ser a protagonista, mas não foi essa a ordem estabelecida por Deus. O homem é o cabeça, o homem foi a quem Deus conferiu autoridade para ser este que representa a Deus, o sacerdote de Deus na terra, e a mulher não é nem inferior, não é nem superior, mas está ao lado do homem, sob a missão do homem de representar Deus na terra. Esposas, honrem a Deus estando ao lado de seus maridos.
Não é nem à frente, não é nem atrás, não é nem embaixo, não é nem acima, mas é ao lado do marido, sob ou sub a missão, debaixo da missão que o homem recebeu, sejam também as mulheres, se encaixem, se coloquem nesta posição de estarem submissas aos vossos maridos. Então, sujeitai aos vossos maridos significa isso, as mulheres sejam submissas, estejam juntos com seus maridos dentro deste trabalho que os maridos têm de glorificarem ao Senhor. As irmãs, podem dar um glória a Jesus? Você pode ser submissa ao seu marido? Você pode ajudar o seu marido? Olha, já tem gente falando ali, ó, tem mulher falando ali, ó. Você pode ser submissa, estar na missão com o seu marido, estar ajudando o seu marido a glorificar a Deus. Esse é o seu papel, minha irmã. Seu papel não é ficar reclamando do seu marido, não é ficar aperreando a paciência do marido, é ajudar. E como é que você ajuda o seu marido? A mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. É aquela mulher que dá todo o amparo para o marido ter tranquilidade para fazer o que precisa fazer, para que o marido, para que o cabeça, aquele a quem Deus estabeleceu para ser o cabeça da casa, para que ele exerça o seu papel com honra, com dignidade, e que também a mulher possa usufruir do fruto desta submissão. Passando para os homens, eu não sei o que é mais fácil, se é a mulher, se é ser submissa ou se é o papel que os homens têm. O que é mais fácil, será? Porque Paulo foi na jugular para nós, né? Para os homens, Paulo foi bem firme. Ele fala aqui para os homens, aqui no versículo de número 25. Marido, amai vossa mulher, não é vossas mulheres, às vezes a gente lê assim, né? Maridos, amai vossas mulheres, não, é só uma, tá? É para amar só uma, já começa de cara. Não é vossas mulheres, é para amar só uma mulher, irmão. Tem gente que diz assim, eu gosto muito de mulher, pastor, é por isso que eu peco muito. Eu também gosto, mas eu gosto da minha. Ame a sua mulher. Paulo se você olhar aqui, está no singular. Maridos, porque todos aqui, marido, ame a vossa mulher. Então aqui Paulo já dá de cara, quebrando um certo costume, que também era o costume da época dos gregos e dos romanos, que era ter pluralidade de mulher. É o costume hoje, irmão. Quantos hoje tem a 01, a 02, a 03? Não tem isso. Você conhece alguém que tem a 01, 02, 03 e 010? Conhece alguém assim ou não? Eu conheço um bem perto de mim. Tem as filiais, aí tem os nomes aí. Então, primeiro ele diz, marido, ame a sua esposa. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo vai dizer, a semelhança de Cristo, assim é o homem na família. O homem é a figura de Cristo, é um mini Cristo dentro do lar. Olha, isso é pesado. O homem é um mini Cristo dentro da sua família. E aí Paulo nos coloca como padrão para o homem. O padrão do homem não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Marido, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher. Aí é que ele vem pegar pesado. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu Deus, né? Os homens podem dizer isso, misericórdia, Jesus. Misericórdia para nós. É forte, né? A irmã, tem gente que eu queria ter nascido homem, será? Tem gente que essa modinha do mundo, né? Mulher e se sente homem, né? Não, meu irmão, seja você mesmo. Aqui, olha, o padrão que Paulo estabelece é que o homem tem que olhar para Cristo. A palavra que define o papel do homem no casamento é amor. Se a palavra que define a mulher é submissão, o papel da mulher precisa ser exercido observando essa palavra, submissão, estar na missão estar sob a missão do homem. E a palavra que define o papel do marido na casa é amor.
Aí Paulo vai para os Coríntios, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não se ufana, o amor não busca os próprios interesses, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não é egoísta, não se ensoberbece. Eu já fui criança, quando eu era menino, falava como menino, corria como menino, mas agora pensava como menino. Aí ele fala, antes, né? Ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, aí depois no final ele diz, tem 3 coisas que são boas e que são permanentes: a fé, a esperança e o amor. Mas a fé, a esperança vão passar, o que permanece é o amor. Olha aí o papel que nós temos como marido, irmãos, é amar. E a gente pensa assim, amar, eu não estou sentindo, eu estou perdendo, estou deixando de amar a minha esposa, eu não estou mais sentindo assim no coração, não tenho mais aquele calafrio que eu tinha, né, às vezes assim, porque quando está no começo do namoro, assim, qualquer coisa já está vendo flores e já passa na rua. Eu não sou tão, eu não fui, e eu não tenho sido, mas eu preciso ser um pouco mais romântico. Nunca fui desses assim de chegar. Uma vez eu comprei uma flor, até hoje isso é objeto. Isso é objeto assim, nunca mais me deste flores. Aí para me sair, olha só, irmão, como a gente foge da raia, né? A flor que eu te dei, tu nem cuidou dela, ela murchou. Eu comprei não foi buquê de flor, porque buquê de flor você compra, deixa na água, mas logo ali, 3, 4 dias morre. Eu comprei assim, na época que éramos namorados, eu comprei um jarro mesmo, era um negócio, era uma flor que tinha que ter cuidado, né? Você tinha que cuidar da flor, dava para ela permanecer assim por longos anos, se fosse cuidada. Aí eu comprei, gastei era carazinha, era tipo uma coisa, um valor alto na época. Aí eu comprei assim, eu estou me sentindo o maior romântico da história, compro e deu para ela. Aí quando eu vou passando, vai passando o dia, quando eu volto, olho e vejo a flor murcha. Aí eu, poxa, você não cuidou do meu amor? Aí toda vez assim, dia dos namorados, não sei o que, todo mundo compra flor, eu nunca mais comprei flor, irmão, nunca mais. Já estamos com 13 anos de casado. 2 anos de namoro e 2 anos de noivado. Então, aí 17 anos de relacionamento. Aí toda vez que ela cobra, eu falo, a flor que eu te dei, tu não cuidaste, eu vou te dar por quê? Cuida do meu amor. Aí começa aquela desculpa de homem. Mas o amor não é um sentimento. Paulo vai colocar o amor que o homem precisa exercer na sua família como o amor de Cristo. Como é que foi o amor de Cristo? Ele sentiu de amar, de gostar de nós? Não era um sentimento. O amor de Cristo foi expresso por atitudes que Cristo fez. Primeiro, Ele deu sua vida. Você está dando a sua vida pela sua esposa? Ainda que ela seja, como Salomão diz, a mulher rixosa é pior do que um telhado com gotas, não é isso que ele fala lá? Pior é uma mulher rixosa do que um telhado que tem goteiras. Na época da guerra, das torturas era deixar o camarada deitado e ficava lá só com a gotinha na testa. Uma gota de água não faz mal, mas fica lá 10 horas, tim, pingando na cabeça. Salomão diz, é pior, a casa com a mulher rixosa é pior do que uma casa com goteira. Deve ser ruim. Mas diante de um cenário desse, qual é a atitude do marido? Amar a sua esposa, dar a vida por essa mulher. Fazer algo para que isso mude. Exercer o seu amor, assim como Cristo. Porque Cristo foi amado, irmãos. O amor de Cristo foi retribuído. Ele, ao contrário, ele disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Eu vim para Israel, mas Israel me rejeitou. Fui achado por quem não me procurava, disse o profeta. Ele foi achado por quem não o procurava. Então, mas ainda assim, Cristo amou a igreja, amou o seu povo, amou a nós, e entregou a sua vida por nós.
Diante desse cenário, irmãos, apesar de nós termos essa posição de sermos autoridade no lar, mas essa autoridade precisa ser exercida em amor. O marido precisa expressar esse amor. E Paulo aqui no texto ele diz, como é que nós devemos exercer este amor? Como Cristo se sacrificou, também devemos nos sacrificar pela nossa esposa. Como Cristo se entregou, ou seja, entregar-se por ela de forma não egoísta. Um homem não pode apenas, não, quem manda aqui sou eu, vai fazer a minha vontade. Não, irmãos, o homem, se for possível, se for necessário, irmão, faça a vontade da sua mulher. Você quer comer o quê? Arroz, frango ou peixe? Se a mulher disser peixe e você quiser comer frango, coma peixe com ela. Se a mulher disser, eu quero açaí e só tem um tintinho de açaí, dá para a mulher, fique sem açaí. Aí pegou pesado, no açaí pegou pesado, eu sentiu, né? Sentiu. Aí, o açaí é a maior prova de amor, abrir mão do último copo de açaí é a maior prova de amor de um marido para com a mulher. Entregar-se, ou seja, mas é não ser egoísta. O marido não pode buscar seus interesses. O marido tem que santificar a esposa. Como um sacerdote, ele precisa conduzir a esposa. Olha, foi o que Cristo fez, olha. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela para que a santificasse. Jesus se entregou pela sua esposa para santificar a esposa. O marido, se o parâmetro é Cristo, o marido tem que santificar a sua esposa, tem que orar pela sua esposa, tem que corrigir a sua esposa em amor, tem que instruir e elevar a espiritualidade da casa. Irmão, é você que tem que orar em casa, é você que tem que ser o espiritual, conduzir a sua esposa, santificar o seu lar. É o marido, está aqui, é o papel do marido, santificar a esposa, ser o sacerdote que conduz a casa, a mulher, os filhos, se já tiverem, para a presença de Deus. O marido não deve descuidar da esposa. Olha o verso de número 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Cristo alimentou a esposa, Cristo cuidou da esposa, irmãos, e essa palavra, cuidar, aqui que Paulo usa no verso 29, cuidar, o sentido da palavra no grego é acariciar. Não, eu sou homem, esse negócio de... Meu irmão, essa palavra está cortando os dois lados, tá? Não, eu sou homem, não precisa ficar fazendo carinho, fazendo chamego, essas coisas, não. Cuidar também é acariciar a esposa. Faz quanto tempo que você não faz um cafuné na sua mulher, meu irmão? Faz quanto tempo que você não dá um beijinho na mulher? Mas de noite? Está querendo, né? Vou usar a expressão que foi usada aí. Bora que nessa noite eu vou lhe usar. Não vai, né, irmão? Paulo está dizendo, tem que cuidar. Cuidar é acariciar. Denotando que o homem precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da sua esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Não que eu ainda tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Escrevo isso aqui, não que eu tenha alcançado isso, mas eu perseguirei isso para que isso possa ser vivido no lar. Acredito que estou melhorando, mas pergunte da minha esposa, ela que pode dizer a respeito disso. Sejamos, irmãos, homens, varões, cuidadosos com as suas esposas. Sejam carinhosos com as suas esposas. Passando para a relação entre pais e filhos, Paulo passa a tratar agora no ambiente do lar como um todo. Pais, é difícil dar glória a Jesus nessas horas, né? Irmão, nós temos que refletir, como é que nós estamos no papel de marido e a esposa no seu papel de esposa. Agora, nossos papéis enquanto pais. Paulo vai falar do papel dos filhos, e todos nós somos filhos, porque viemos à existência
por conta dos nossos pais. E como é que nós, aqueles que são pais, como é que precisamos exercer a nossa paternidade e a maternidade? Nessa época também existia um instituto no direito romano que chamado de pater potestas, em que o pai, o filho era efetivamente uma propriedade. O pai tinha autoridade e podia fazer legalmente escravizar o filho, ele podia vender o seu próprio filho, ele podia rejeitar o próprio filho, ele podia mandar casar com quem ele quisesse os seus filhos, ele podia mandar separar se ele quisesse, os pais poderiam prender os filhos, eles poderiam até mandar matar, e isso nada acontecia. Essa era a realidade da cultura greco-romana da época que Paulo escreve. E aí, quando ele vai se dirigir aos filhos e aos pais, é neste cenário que ele está escrevendo. E ele diz para os filhos: filhos, obedecei vossos pais. Mas espera aí, meu pai está mandando eu me divorciar, obedeça. O meu pai está mandando eu casar com quem eu não quero, Paulo está dizendo para eles, obedeça. Paulo está dizendo para eles: meu pai está me escravizando, obedeça. Paulo não está desconstituindo a cultura daquela época, ele está dizendo que qual é o dever dos filhos? Obedeça aos vossos pais. Então veja que a obediência dos filhos não está atrelada ao fato de ser ou não ser um bom pai, ou uma boa mãe. O filho tem um dever, obedecer aos seus pais. Mas num detalhe, irmãos, aqui tem um detalhe importante. A obediência dos filhos está no capítulo 6, verso de número 1. Obedecei a vossos pais no Senhor. Se o teu pai, se os vossos pais vos conduzirem para alguma coisa que afronte ao Senhor, a palavra diz, não precisa obedecer. Se o pai disser, vai mandar você ir adorar uma estátua, se não fizer isso, vai morrer, pode matar. Ou seja, a obediência dos filhos encontra um limite. Qual é o limite? No Senhor. Os valores do reino de Deus, os princípios do reino. Eu não devo obedecer aos meus pais naquilo que as suas ordens contrariem a palavra de Deus. Então a obediência, mas se meu pai me escravizar por qualquer outra razão, obedeça. Se o meu pai me prender por qualquer razão que não envolva uma violação aos princípios de Deus, Paulo está dizendo, filhos, obedeçam aos vossos pais. E ele ainda diz mais, não é uma obediência, o papel do filho não é uma obediência apenas, é também honrar a seus pais. Porque eu posso obedecer, mas só para cumprir tabela. Mas honrar é um pouco mais diferente. Honrar, na verdade, os pais, é colocar os pais em alta conta. Olha só como é difícil para aquele contexto entender isso. O meu pai está me escravizando e eu ainda tenho que colocar a ele em alto valor? Porque honrar significa botar alguma coisa ou colocar alguém em uma posição de extremo valor. Quando eu honro alguém é porque eu considero aquela pessoa elevada, por alguma razão. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar a Deus. Porque Deus está elevado, Deus é maior, Deus nos criou, nós viemos de Deus, então Deus precisa ser valorizado, por isso que a palavra diz, buscai, pois, em primeiro lugar, porque Deus é digno de honra, ou seja, Ele está num patamar superior a nós, Ele está mais elevado a nós. Paulo está dizendo para os filhos, não é só obedecer, mesmo que Ele te mande para a cadeia, vá alegremente, em outras palavras, é isso que Ele está dizendo. Porque honrar os pais é, ainda assim, que os meus pais façam algo de ruim para com a minha vida, eu ainda tenho que tê-los em alta conta, em uma posição de superioridade, uma posição de alto valor emocional e no meu coração. Porque isso tem uma consequência. Honrar pai e mãe tem como consequência viver longos dias na terra. Então Paulo está dizendo, filhos, obedeçam e honrem. Em relação aos pais, ele vai dizer que o parâmetro divino para os pais, a paternidade divina é o parâmetro para os pais terrenos. Deus é o nosso pai. Deus é o pai
de todos nós, e nós temos que espelhar essa paternidade divina em nossos lares. E aí Paulo escreve: não provoqueis vossos filhos a ira. Significa dizer que nós não podemos instigar os filhos. Tem pais que ficam instigando os filhos a ira, a raiva, e às vezes os filhos não... É consequência natural de uma atitude de alguém que está cutucando, infernizando, aperreando a paciência. Então, Paulo está dizendo: pais, não sejam vocês aqueles que provoquem os vossos filhos a ira. Ele coloca que é necessário para os pais a disciplina e a admoestação, ou seja, a disciplina, ela não pode ser nem exagerada e nem inexistente, tem que ter correção, tem que ter disciplina, os filhos precisam ser criados debaixo da disciplina, que significa ter regras, ter normas, e ao mesmo tempo ter recompensas. E também disciplina significa aplicação de castigo se for necessário. Essa criação assertiva, tem umas negócios aí hoje, que a criação positiva. Já viu alguns memes por aí? Não, que não pode dizer não para o menino. Não pode dizer não, tem que ser tirado do linguajar dos pais essa palavra não, porque vai criar muita barreira na criança. Meu irmão, quando o homem pecou, lá no jardim do Éden, era assim: governe, crescer e multiplicar, era tudo faça, né? Tudo positivo: crescer e multiplicar, governe sobre a terra, sujeitar, ou seja, faça isso. Tinha só um não toque, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o homem caiu e pecou. O que aconteceu? Aí veio os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, não terás outro Deus na minha frente, diante de mim. Não. E aí vem agora o pessoal e diz: não diga não para o teu filho não, vá lá. Disciplina, correção, tem que ter limites. E a admoestação significa aquela advertência que precisa ser dada: olha, menino, cuidado. Mas ao mesmo tempo tem que ter assim elogios, né? Muito bem, meu filho, tirou um 10, fez mais do que obrigação. Quem já ouviu isso e ficou chateado? Não entrega a sua mãe não, minha filha. Quem já viu isso? Tirou 10, não fez mais do que obrigação, né? Não, Elton, eu cresci ouvindo isso. Meu irmão, parabéns, meu filho. Deus te abençoe. Continue assim. Faça, corrija, mas também na hora dê a recompensa para o garoto, para a garota, para a pessoa se desenvolver. Meus irmãos, e para nós fecharmos as nossas relações profissionais, aqui eu quero enfatizar apenas um aspecto. Depois você pode ler esse trecho como um todo, mas é o aspecto de que Paulo coloca o servo, ele coloca a figura do servo, que seria o trabalhador, digamos assim, e tem a figura do patrão, que é que ele usa aqui a expressão Senhor, vossos senhores na carne. São aqueles que são os empregadores, podemos trazer para os nossos dias de hoje. É o dono do mercado que emprega alguém, são as relações profissionais de alguém que contrata uma outra pessoa, enfim. E nessa função, nessa colocação de Paulo, ele apresenta que os servos, aqui essa palavra servo, que ele repete várias vezes, no capítulo 6, no verso de número 5, 6, o verso de número 8, ele usa essa expressão servos, vós, servos. Essa palavra servo é literalmente um escravo. Paulo está dizendo, é um escravo, é alguém que não tem direito a nada, alguém que foi comprado. Principalmente naquela época, esses servos representavam pessoas que eram escravizados por conta de uma dívida e, não tendo como pagar a dívida, ficavam como escravos até pagar a dívida. Então, servo aqui é um nível mais baixo, não é alguém como a gente possa imaginar hoje um doméstico, alguém que vai ali, presta um serviço e volta. Não, é alguém que não tem liberdade para nada, realmente está escravizado. Paulo está dizendo, olha, que vocês, servos, vocês que estão nessa posição de escravos, mais uma vez ele diz, obedeçam aos vossos senhores, submetam-se a eles.
Porque nós também somos, aí o verso de número 6, verso 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Você que é escravo, por alguma razão, se tornou escravo de alguém aqui na terra, não se esqueça que você também é um escravo de Cristo. Porque Cristo precisa ser servido, nós precisamos servir a Cristo como escravos de Cristo. Se você pensar que o servo, normalmente ele era comprado, esses servos que Paulo está falando, nas relações profissionais daquela época, um servo era comprado. Comprado, eu tenho uma dívida, você não tem como pagar, eu vou lá e compro a tua dívida, tu vai trabalhar para mim até pelo menos 49 anos, porque no 50º a dívida tinha que ser perdoada, que é o jubileu, que vamos para Parintins viver esse momento. Então, o camarada estaria escravizado por 49 anos. Aí Paulo diz, sirvam e obedeçam os vossos senhores. Porque vocês estão nessa mesma posição diante de Cristo. Vocês também são servos e escravos de Cristo. Por que nós somos servos e escravos de Cristo, irmão? Porque Deus comprou para si todos os povos de todas as línguas, tribos e nações. Porque você foi comprado. Se nós vivermos a fé cristã e a nossa vida com Deus, com essa consciência de que eu não me pertenço mais, que eu não mando em mim mais, eu vou entender a posição minha diante de Deus e a minha posição diante dos senhores, daqueles que exercem autoridade sobre mim. Então, essa posição de servo, nós somos escravos, tanto daqueles que, nesse cenário de Paulo, tanto daqueles que se colocaram nessa posição, foram comprados, estão com seus direitos restritos pela escravidão, mas nós estamos nessa mesma posição diante de Cristo. Por isso Paulo diz, obedeçam aos vossos senhores, porque vocês estão nessa mesma posição diante de Deus. E o outro aspecto aqui, é que Paulo coloca a respeito dos servos, é que eles precisam trabalhar e exercer o seu ofício, não olhando para o seu senhor da carne, não olhando para o chefe, não olhando para o patrão, não olhando para quem está te contratando. Paulo está dizendo, você tem que prestar o seu serviço e desempenhar a sua atividade, não como se fosse para este homem, mas como se fosse para Cristo. Irmão, e aqui é algo extremamente importante nós refletirmos, e por isso falei no início dessa mensagem sobre o perigo de pensarmos a vida secular é uma coisa e a vida religiosa é outra. Porque se eu penso que a vida secular é diferente da minha vida e da minha fé com Deus, eu vou tratar o meu Senhor lá, esse cara é o enjoado, esse cara é o ignorante, e eu não vou estar nem aí na minha relação profissional. E o testemunho fica onde? E como é que eu vou demonstrar o amor de Cristo diante de Porque fazer um trabalho bem feito para um chefe legal, beleza. Teu chefe é gente boa? Deus te abençoe, graças a Deus. Mas tem algum chefe assim que faça não por causa dele, faça bem feito não por causa do homem, faça o melhor que você puder, não por causa de ele ser bom ou ruim, mas porque é para o Senhor e porque o seu trabalho lá também testifica de Cristo Jesus onde você estiver. Irmãos, e infelizmente em muitos ambientes empresariais e seculares, de trabalho, profissionais, hoje em dia os crentes são mal vistos. Quantos dos crentes estão no horário de trabalho? Não, porque tem que ler a Bíblia, porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Meu irmão, o camarada está pagando teu salário para trabalhar, não é para ficar lendo a Bíblia não, vai ler a Bíblia em casa. Não, eu estou aqui no meio do meu trabalho, eu estou evangelizando, estou falando de Jesus para alguém, não foi para isso que você foi pago. Você não está sendo pago para evangelizar lá não, você evangeliza sendo um bom profissional, fazendo o que você precisa fazer como se fosse para Deus. E Deus não se agrada disso não, irmão. Você está dando mau exemplo, está dando mau testemunho. E sabe o outro aspecto que eu quero abordar aqui, e para nós fecharmos, é porque no Antigo Testamento, sabe qual é a palavra que expressa adoração? Está no estudo aí. Avodar.
Avodá, no hebraico, significa adoração. Mas você sabe o que significa adoração? Avodá? Serviço, trabalho. A gente pensa que adorar é o quê? Fechar os olhos, estou indo a Deus através da... Isso é adorar. Mas quando você faz o seu trabalho bem feito, isso também é adorar. Quando você entrega um relatório no prazo, conforme pedido, isso também é adorar. Quando o seu chefe pede para você fazer alguma coisa, você faz algo mais, isso também é adorar, porque adorar é trabalho. Dá trabalho adorar, irmão. Não dá trabalho ajoelhar, fazer uma oração, não dá trabalho jejuar. O seu trabalho também é um reflexo da sua vida de adoração a Deus. Por isso nós não podemos negligenciar e dizer assim, eu tenho uma vida na igreja, religiosa, e tenho uma vida secular. E lá, eu não vivo como cá. Está errado. Paulo está dizendo, servos, sirvam, obedeçam aos vossos senhores na carne, como se estivessem fazendo algo para Cristo, para o Senhor. Se nós internalizarmos isso, irmãos, você vai ser o melhor funcionário, você vai ser promovido, tenha certeza. Não é porque, inclusive ele diz aqui, ó, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, certo de que um dia, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Vai ser recompensado, irmão. Deus é galardoador. Esse é um bom funcionário. Irmãos, eu já ouvi, eu no meio, nesse meio jurídico, tem muitos que se dizem crentes, eu já ouvi tanta pessoa, tanta gente dizer, rapaz, já ouvi o meu chefe dizer, eu tenho medo é dos religiosos, esse pessoal que se diz ser crente, e aí graças a Deus, não estou falando para benefício e jactância não, tu és o único diferente que eu já vi na vida, porque todos os crentes, todos os religiosos, todos os católicos que eu vejo na vida são os mais sem vergonhas e que depois, e ele não é flor que se cheire não, irmão, ele é um desses que tem 01, 02, 03, também, mas ele consegue discernir, ele tem mais medo de religiosos, de pessoas que se dizem religiosas, do que dos próprios, são mais infiéis nos relacionamentos profissionais, os que se dizem crentes e religiosos, ou professam alguma fé, do que os que se dizem da levada da breca. Irmão, nós temos que refletir, como é que nós estamos fazendo? Você que é empresário, como é que você está entregando o seu negócio? O que você está fazendo do seu negócio? O seu cliente é o seu senhor, e você é servo do seu cliente, está servindo ele como quem serve ao Senhor? Então veja que nós temos que entender a vida com Deus, em todos os ambientes, em todos os aspectos da vida religiosa, da vida como um todo, não apenas separar em caixinhas, não, no domingo eu sou de um jeito, no domingo eu venho de um jeito, no domingo eu me arrumo de um jeito, mas como é segunda-feira, aí eu vou puxar para as irmãs, no domingo eu estou aqui com a saia até o tornozelo, estou com a manga até aqui, estou com a blusa toda fechadinha aqui, mas na segunda-feira para o trabalho é de alcinha, é de shortinho, ou é de calça bem apertada, aquela calça que marca assim até o íntimo do ser da irmã. Mas na igreja está aqui, reta, pura, santa, pudica. Procure saber o que é essa palavra, pudica. Toda pura, puritana. Mas lá é gente que está vivendo uma vida religiosa de um jeito e a vida secular. Não, aqui é a minha vida secular. Aqui eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é assim que nós precisamos, nós devemos viver. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a refletir sobre como nós temos vivido em cada esfera dos nossos relacionamentos conjugal, pais e filhos no lar e no nosso relacionamento profissional. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.